para resolver sistemas lineares vai ser trabalhar com operações elementares em cima das linhas das matrizes aumentadas dos sistemas lineares e, com isso, tentar chegar numa matriz que esteja associada a um sistema mais fácil de resolver. No caso, certo, a gente vai tentar chegar numa forma que é uma forma mais simples de resolver o sistema linear, que é a forma que a gente chama de matriz escalonada, certo? Então, a gente vai tentar chegar da matriz aumentada do sistema em uma matriz mais simples, que seria essa matriz nessa forma escalonada. O que seria uma matriz numa forma escalonada? Então, vou fazer aqui um exemplo. Então, uma matriz ela vai estar na forma escalonada quando, se você circular a primeira entrada diferente de zero de cada linha da nossa matriz, então, por exemplo, aqui a primeira entrada diferente de zero da nossa matriz é 3. A primeira entrada diferente de zero na segunda linha é 1. Na terceira linha não tem nenhuma entrada diferente de zero. Então, quando eu circulo esses números, certo? Então, o número da linha de baixo está sempre à direita do número da linha de cima, certo? Então, é como se eu estivesse fazendo uma escadinha com esses números. Então, fazer outro exemplo aqui. Então, a primeira entrada diferente de zero, por exemplo, nessa matriz, certo? Na primeira linha é esse 1. A primeira entrada diferente de zero na segunda linha é esse menos 1. A primeira entrada diferente de zero na terceira linha é esse 2. Então, o número circulado da linha de baixo está sempre à direita da linha de cima. Então, é como se eu estivesse fazendo aqui, ó, uma escadinha com esses números. Outro exemplo seria esse daqui, certo? Então, o primeiro elemento diferente de zero na primeira linha dessa matriz seria esse 3. Primeira entrada diferente de zero na segunda linha seria esse 4. Então, no final das contas, a primeira entrada diferente de zero da linha de baixo está à direita da linha de cima. E esse outro exemplo a gente também tem, né? A primeira entrada diferente de zero como sendo esse 1 na primeira linha, e a primeira entrada diferente de zero da segunda linha é esse 2, de novo. O 2 está à direita desse 1, certo? Então, ele está fazendo a escadinha que eu estou querendo. A outra coisa que a gente também exige para a matriz estar na forma escalonada é que, se existir alguma linha que é toda composta de zeros, por exemplo, essa última aqui, essa linha tem que estar lá no final da matriz, então ela não pode estar lá no começo, certo? Mas é só uma convenção mesmo, certo? Então, basicamente, para ela estar, então, para uma matriz, eu falar que ela está na forma escalonada, então, as primeiras entradas diferentes de zero tem que estar fazendo essa escadinha e as linhas compostas todas de zero tem que estar no final da nossa matriz. Então, aqui está no final, aqui está no final, essa última linha de zeros está no final. Então, no final das contas, essas 4 matrizes aqui são matrizes escalonadas. Ok, a gente vai fazer alguns exemplos, né, de obter essas matrizes escalonadas a partir da matriz original do nosso sistema. O primeiro passo vai ser determinar a matriz aumentada do nosso sistema linear. No caso aqui, então, a primeira linha da matriz aumentada, né, é composta pelos números que aparecem na primeira equação do nosso sistema linear. Então, no caso, o 2, o 3 e o 2. E a segunda linha da matriz aumentada, ela é composta dos números que aparecem na segunda equação. Então, o 4, o 6 e o 3. Ok. Então, eu estou aqui com a minha matriz aumentada do sistema linear. O que eu vou fazer é aplicar operações elementares para tentar simplificar. Qual ordem que eu vou fazer essas operações elementares? Então, um jeito prático de pensar é o seguinte. Vou pegar a primeira entrada diferente de zero da primeira linha. Seria esse 2. E vou usar esse número para anular o resto dos números que está na coluna dele. Então, por exemplo, vou usar esse 2 para eliminar esse 4, certo? Como é que eu posso eliminar esse 4 usando o 2? Basta pegar a linha 2 e subtrair 2 vezes a linha 1. Porque aí eu vou ficar com 4 menos 4, 0. Lembrando, por que eu estou querendo anular esses números, certo? Porque anular a entrada de alguma coluna, significa que eu estou eliminando aquela variável, no caso aqui a variável x, daquela outra equação. Vou pegar a linha 2 e subtrair 2 vezes a linha 1. Então, aqui eu vou ficar com 4 menos 2 vezes 2, então 4 menos 4, 0. 6 menos 2 vezes 3, então 6 menos 6, 0. E 3 menos 2 vezes 2, então 3 menos 4, menos 1. Ok, então a gente chegou nessa matriz, ela já está, né,
escalonada, porque se a gente olhar aqui, a primeira entrada diferente de zero da primeira linha é esse 2, primeira entrada diferente de zero da segunda linha é esse menos 1, e eles estão um à direita do outro. Ok. Só que, então, o nosso próximo passo vai ser o quê, né? Vai ser determinar o sistema linear que está associado a essa matriz que a gente obteve. Então, nosso sistema linear aqui. Então, a primeira equação dele vai ser 2 vezes x mais 3 vezes y igual a 2. E 0 vezes x mais 0 vezes y igual a menos 1. Mas o que acontece? Essa última equação, ela é um absurdo, né? Por quê? 0 vezes x mais 0 vezes y é, na verdade, 0. Então, o que eu estou falando aqui com essa equação é que 0 é igual a menos 1. E isso nunca vai ser satisfeito, certo? Isso não é verdade. Então, independente do valor que eu escolher para x e para y, eu jamais vou conseguir fazer 0 ficar igual a menos 1. Então, no final das contas, esse sistema linear ele não tem solução, certo? Porque a gente chegou nessa equação, que é uma equação impossível, uma equação falsa. Então, ele não tem solução e a gente chama ele de sistema impossível, certo? Ou simplesmente SI. Então, quando a gente escrever SI, é porque aquele sistema ele é impossível e não tem solução. Então, vou fazer aqui agora um outro exemplo de outro sistema que tem duas equações, duas incógnitas. Então, o primeiro passo é pegar a matriz aumentada do nosso... O primeiro passo é determinar a matriz aumentada do nosso sistema. No caso, certo? A nossa matriz, a primeira linha vai ser composta do 2, menos 3, 5, que são os números que aparecem na primeira equação. E a segunda linha vai ser composta do 4, 1, 3, que são os coeficientes da segunda equação. Então, cheguei na matriz aumentada e aí vamos aplicar as operações elementares. De novo, primeira entrada diferente de 0 da primeira linha é esse 2. Então, vou anular o resto que está na coluna dele. Então, para anular esse 4, eu vou pegar a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. E eu vou ficar com a primeira linha fica intacta e a segunda linha fica 4 menos 2 vezes 2, então 4 menos 4, 0. 1 menos 2 vezes menos 3, então 1 mais 6, 7. E 3 menos 2 vezes 5, então 3 menos 10, menos 7. Então, o que eu vou fazer agora, certo? A primeira entrada diferente de 0 da segunda linha, então, trabalhei já com a primeira entrada diferente de 0 da primeira linha, vou trabalhar agora com a primeira entrada diferente de 0 da segunda linha. No caso, seria esse 7. Só que a linha é toda múltipla de 7, certo? Então, o que eu vou fazer é dividir essa linha por 7, que é a mesma coisa que multiplicar ela por 1/7, certo? Só para simplificar esses números aqui que estão aparecendo na minha matriz. Então, se eu dividir a segunda equação por 7, eu vou ficar com 0, dividido por 7, 0. 7 dividido por 7, 1. E menos 7 dividido por 7, menos 1. Ok, então agora, primeira entrada diferente de 0 da segunda linha, simplificou, virou esse 1. O que eu vou fazer é anular o resto da coluna desse 1. Então, eu tenho que anular esse menos 3. Então, agora a gente vai pegar a linha 1 e somar 3 vezes a linha 2 para sumir com esse menos 3. Então, quando eu fizer isso, eu vou ficar com 2 mais 3 vezes 0, 2, menos 3 mais 3, 0, e 5 menos 3, 2. Então, chegamos nessa matriz que ela está na forma escalonada, certo? Então, se eu circulo os números diferentes de 0, os primeiros números diferentes de 0 de cada uma das linhas, eles estão à direita, né? O de baixo com relação ao de cima. Ok, então vamos voltar esse sistema agora para a forma de sistemas lineares, certo? Então, vamos voltar agora essa matriz para a forma de sistemas lineares. Então, essa matriz aumentada é a matriz aumentada de qual sistema, certo? Então, na primeira equação, a gente vai ficar com 2 vezes x mais 0 vezes y igual a 2. Então, 2x igual a 2. E na segunda equação, a gente vai ficar com 0 vezes x mais 1 vezes y igual a menos 1. Então, y igual a menos 1. Então, no final das contas, se a gente divide os dois lados dessa primeira equação por 2, a gente chega que o x tem que ser 1 e o y tem que ser menos 1. Então, nesse caso, a gente tem uma única solução, que é o 1 e o menos 1. Então, o x tem que valer explicitamente 1 e o y tem que valer explicitamente menos 1 para o sistema ser satisfeito. Nesse caso, como o sistema tem uma única solução, a gente fala que ele é um sistema possível determinado, que a gente vai escrever de forma mais simples como SPD. Então, vou fazer mais esse exemplo. Então, eu estou com
um sistema linear de novo com duas equações, duas incógnitas, vou resolver ele. Primeiro passo, determinar a matriz aumentada desse sistema linear. Então, aqui a gente vai ter a primeira linha composta do 5, menos 3, 1. E a segunda linha composta do menos 15, 9, menos 3, que são os coeficientes da segunda linha. Ok, então estou com essa matriz, vamos escalonar ela. Primeira entrada diferente de zero da primeira linha é esse 5, certo? Então, como é que eu posso eliminar o resto da coluna dele, que é esse menos 15? Eu vou pegar a linha 2 e somar 3 vezes a linha 1, porque aí eu vou ficar com menos 15 mais 15, o zero. Então, a primeira linha fica intacta, eu estou mexendo na segunda. Então, eu vou ficar com menos 15 mais 15, 0. 9 menos 9, 0. E menos 3 mais 3, 0. Então, eu cheguei nessa matriz aqui, né, escalonada. Então, vamos voltar ela para a linguagem de sistemas lineares. A primeira linha, então, corresponde à equação 5 vezes x, menos 3 vezes y igual a 1. E a segunda linha corresponde a 0 vezes x mais 0 vezes y igual a 0. E, portanto, 0 igual a 0, né? Então, ela não está acrescentando para a gente nada de novo. Então, nesse caso, a gente só tem como se fosse uma equação, né? Uma equação que não é automaticamente satisfeita, certo? Que seria a primeira equação aqui, 5x menos 3y igual a 1. Mas a gente tem duas incógnitas. Então, nesse caso, o que a gente vai ter são infinitas soluções. Para a gente determinar quais são essas infinitas soluções, eu vou circular a primeira entrada diferente de zero de cada uma das linhas, no caso só tem esse 5. O 5 está aparecendo na coluna da incógnita x. Então, o que eu vou fazer é chamar outra incógnita, que é o y, de um certo valor genérico que eu vou chamar de alfa. E vou usar a minha equação para obter o x em função desse valor alfa. Então, o que eu vou fazer aqui é isolar o x nessa equação. Então, 5x menos 3y igual a 1 vai implicar que o 5x tem que ser 1 mais 3y. Dividindo os dois lados por 5, a gente chega que x tem que ser 1 mais 3y dividido por 5. Só que eu estou chamando o y de alfa. Então, o meu x vai ficar 1 mais 3 alfa sobre 5. Então, aqui a gente vai falar do conjunto de solução, porque a gente tem infinitas soluções, como eu estava dizendo. Quais são essas infinitas soluções, certo? Então, as infinitas soluções são, se o y valer um certo valor alfa, então o x vai valer 1 mais 3 vezes esse alfa dividido por 5. Então, para cada número que eu associar ao y, eu vou ter uma solução diferente do meu sistema linear. Como eu posso escolher arbitrariamente esse alfa, eu vou ter infinitas soluções, porque eu posso escolher qualquer número real. Então, o sistema tem infinitas soluções e a gente fala que ele é um sistema possível indeterminado ou um SPI. Para a gente conseguir visualizar essas soluções, o que eu vou fazer é pegar alguns valores de alfa só para a gente ter uma noção do que está acontecendo aqui. Então, por exemplo, se eu tiro lá da minha cabeça que eu quero que o alfa seja 0, então eu vou ficar com 1 mais 3 vezes 0 sobre 5, então 1/5 e o alfa 0. Então, esse par é uma solução do sistema linear. Se eu tivesse escolhido, por exemplo, o alfa igual a 3, eu ia ficar com 1 mais 3 vezes 3, então 1 mais 9, 10, dividido por 5, 2. E o alfa, 3. Então, se eu pego o par 2, 3, ele também é uma solução do sistema linear. Se eu tivesse escolhido, por exemplo, o alfa igual a menos 7, certo? Eu ia ficar com 1 mais 3 vezes menos 7, então 1 menos 21, menos 20, dividido por 5, menos 4. E estou chamando o alfa, então, de menos 7, então menos 4 menos 7 é ainda outra solução do nosso sistema linear. Então, eu posso escolher esse alfa como sendo o número que eu quiser, tá, gente? Então, ele pode ser raiz de 2, pode ser menos raiz de 10, pode ser o número π. Você pode escolher o número que você quiser, você vai ter uma solução diferente do nosso sistema linear.